Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Levanta-te, Senhor, salve-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Amados irmãos, agora mesmo eu estava olhando aqui um vídeo que fala sobre uma confusão que deu, vamos dizer assim, né? Não é fala praticamente, não é uma fala, é uma confusão que deu. Bom, antes de comentar essa confusão, eu quero comentar aqui, ó, sobre a palavra de Deus. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. E aqui diz assim, ó, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Amém? Bom, eu quero dizer, irmãos, nessa palavra aqui, que embora tantas coisas acontecem, muitas das coisas é para o nosso próprio bem, tá? Às vezes você vê uma dificuldade, às vezes você vê uma circunstância assim que parece que está tão difícil, mas Deus ele está trabalhando ali, né? Eu digo que Deus está trabalhando ali naquela dificuldade. Você pode ver uma diversidade na hora de orar, na hora de buscar Deus, ou até mesmo na família. Você pode ver assim, parece que não está acontecendo, parece que Deus não está agindo. Não, Deus ele está agindo. Deus ele está agindo. Só que você tem que olhar em todos os ângulos, né? Aqui, ó, diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, né? Que, quebraste os dentes aos ímpios, né? Bom, você pode achar assim, puxa, mas essa palavra até é tão difícil de entender. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma certa vez eu estava num lugar e daí mentiu, uma pessoa mentiu. Eu tinha um cachorro quente e eu vendi um cachorro fiado para um rapaz. E esse rapaz, ele estava um pouco com álcool e eu não tinha percebido, né? Eu vendi um cachorro quente, ele foi, comprou, não pagou e foi. Quando ele voltou, ele pediu outro cachorro quente. Daí eu disse assim, rapaz, tu já me pediu um cachorro quente, tu não me pagou ainda, tu quer outro? Aí ele começou, não, porque tu me faz, que não sei o quê. Daí eu achei estranha a atitude dele. Só que nesse momento, um outro rapaz que estava do lado, pegou e disse assim, olha, o seguinte, ele é cristão, eu não sou. Vem comigo, então, vamos resolver esse problema. Aí o cara fez gesto, quando veio, pá, deu uma bochada no outro. Feriu, né, o rosto, entendeu? E o outro, não, porque agora tu vai ver, não sei o quê, porque ele era de menor, né, a lei não pode bater em menor. Bom, Deus me salvou naquele momento, certo? E olha aqui, ó. Feriste a todos os meus inimigos nos queixos, entende? Então, naquela confusão ali, Deus me deu o livramento. E eu peguei e saí fora. Porque naquela hora que antes eu dar o cachorro quente para ele, que eu não fiz, né? Eu não fiz, mas eu estava atendendo outra pessoa. Ele foi atrás do meu carrinho, pegou uma garrafa e quebrou a garrafa. Ele queria me ferir com a garrafa. Só que Deus viu a atitude dele e usou uma pessoa e feriu ele no queixo. Viu aqui, né? Pá! Tá entendendo? Então, assim, ó, meus irmãos, Deus, ele sempre dá a saída para o povo de Deus. Deus, ele sempre dá a saída, Deus sempre dá o escape, Deus dá o livramento, né? Bom, o livramento que eu tenho para contar, assim, ó, o que eu vi, certo? Deus, ele está dando, ele está agindo nos ministros da seguinte forma, eu vou contar para vocês assim.
dá para ver que é uma operação de Deus, tá? Porque não é assim, como é que se diz? Não é, como é que eu vou explicar para os irmãos? Não é fácil aceitar isso, certo? Não é fácil aceitar isso que está acontecendo no Brasil, mas também é um grande, para nós é um sucesso, uma parte de sucesso que eu digo. Para nós, a coisa está sendo mais acelerada do que a gente pode imaginar. Exatamente, sinceramente, eu, se eu fosse um general, eu não concordaria de jeito nenhum isso, né? E, e o exército, ele tá analisando tudo isso, né? O exército está analisando. Porque pensa bem, olha, os ministros saíram do Brasil para fazer uma reunião em Paris. Vocês não acham estranho isso? Tem tanto lugar para fazer uma reunião, não. Eles vão no outro país fazer uma reunião. Por que eles vão lá no outro lugar? Qual é a estratégia deles no outro lugar? Fazer uma reunião? Bom, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, é assim, ó, tirando fora a política, tá? Vamos tirar fora a política e vamos falar assim, ó, toda pessoa, meus irmãos, toda pessoa que quer fazer algo escondido, que quer fazer uma tramóia, ela vai procurar um lugar para fazer algo escondido, não é verdade? E isso é pecado. É pecado. Né? Por exemplo, nós somos da luz, nós trabalhamos na luz. Nós vamos fazer algo que seja, né? Que seja assim, ó, às claras, né? Que seja transparente, né? Vamos dizer assim, né? Vou fazer uma coisa transparente. No momento que sai fora da transparência, é porque algo está errado. Agora, vocês me dizem assim, ó, tá? Todo mundo sabe que houve fraude. Agora mesmo aí eu estava olhando aí no meu celular, tem até um PDF que conseguiram ver as fraudes, tudo, as fraudes. Os hackers entraram lá no sistema e viram as fraudes das eleições, tá? Então assim, ó, não tem nada que seja encoberto que não seja descoberto, né? Então, isso aqui é um exemplo assim, ó, para o cristão ficar de olho, não tanto nas notícias, mas ficar de olho espiritual. Como assim espiritual? Ah, de olho na tua vida. Cada um cuida de si, não é verdade? Examine-se, pois, o homem e come e beba desse cálice, entendeu? Então nós temos que olhar todos os detalhes para ver como é que nós estamos diante de Deus, né? Nós começamos a analisar, começamos a ver, perceber onde é que a gente, né, tá fazendo uma análise, né? Fazendo uma análise sobre a nossa vida espiritual, tá? Essas pessoas que andam fugindo do Brasil, fazendo reunião, esses ministros aí, eles não sabem mais o que fazer para prejudicar o Brasil. Eles não sabem mais, entende? Então, por isso que eles saíram daqui para fazer uma reunião, para fazer, né, um encontro lá, para ver o que vão fazer aqui no Brasil. Ô, imagine, é, o STF tem milhões por ano de custo, né, financeiro, né? É um dinheiro muito grande para manter um ministro, tá? Então, eu acho assim, ó, eu quando vi aquilo ali, eu já vi assim, ó, eu já vi que Deus ele vai dar um livramento. Eu já vi aquilo ali, aquela notícia ali, como que Deus vai dar um livramento e que eles mesmos estão se enterrando. Eles mesmos estão se enterrando. Eles mesmos estão se afundando, estão entrando no precipício. Eles mesmos estão se afundando. Porque a nossa Constituição, ela é maravilhosa, né? A Constituição tem as leis certinhas. Bom, meus irmãos, aqui então, sobre a salvação vem do Senhor. Nós, meus irmãos, muitas vezes, nós não lemos a palavra como deveríamos ler, né? Não meditamos como deveria meditar, né? Eu creio que a salvação do povo de Deus, ela está assim, ó, em vários pontos nessa manifestação. Ela tem vários pontos, né? O que nós precisamos orar é cada ponto desses apresentar diante de Deus. Apresentar aqueles irmãos que estão lá na frente do exército, aqueles que estão olhando
a situação como é que está, em cada manifestação a gente tem que apresentar eles, apresentar também os satanistas, né? Que eles apresentam, eles fazem sacrifício lá, nós temos que orar para Deus repreender aquelas obras do mal. Então tem vários pontos que nós devemos orar para Deus fazer a obra no país, né? Para Deus interceder por nós, para Deus melhorar, para não ter o comunismo no Brasil. Então a gente tem que analisar todos os pontos. A palavra está aqui, ó, a salvação vem do Senhor, mas nós temos que orar cercando todos esses pontos para Deus nos dar a vitória. É assim que Deus age com seus anjos, né? No momento que nós estamos orando, tem um anjo que ele está anotando, correto? Ele está anotando e Deus está enviando uma ordem sobre ele e aquele anjo está enviando outra ordem sobre outros anjos. Ele está lendo uma ordem. Vocês entenderam? Ele está lendo uma ordem e já está, o exército de Deus já está agindo. Deus ele é bem organizado, ele não age sem a ordem. Tem que haver uma ordem. E nós temos que cercar essas orações. Nós temos que cercar, por exemplo, assim, os ministros foram lá para fora, né? Então, o que nós temos que orar? Nós temos que orar para Deus trabalhar no coração dos generais, para onde eles estiver, haja inteligência do exército, certo? Para barrar eles agora. Agora, essa nossa oração é para Deus fechar esse STF aí, ó, o TSE também, né? Então, é assim, ó, para Deus trabalhar o STE e o STF, né? Esses ministros, para que Deus venha usar o exército, porque Deus ele usa os homens da terra com um exército celestial. Nós temos que fazer oração para que Deus venha fechar o cerco, né? E as provas, tudo que seja exigido, tudo que Deus venha colocar a mão dele. Porque o espírito das trevas, ele coloca na mente deles, ele faz a reunião lá, e dizendo, não, você tem que fazer assim, assim, assim. Só que a nossa oração tem que vencer essa barreira. Vocês entenderam? Por isso que eu comentei aqui acerca dos ministros. Nós temos que orar de uma maneira que venha fechar o circo, né? E Deus ele está ouvindo. A salvação vem do Senhor, mas nós temos que orar. A cada situação nós temos que orar para que Deus feche e se enquadre e dê tudo certo. É a mesma coisa que orar para Deus repreender uma macumba aqui na minha casa, para Deus abençoar meu filho, para Deus abençoar meu outro filho lá no trabalho. Mas a nação brasileira, nós temos que fazer uma oração assim. Nós temos que orar por questões de necessidade, por certa circunstância, né? E Deus ele vai confundir o nosso inimigo. Ele vai envergonhar e confundir através dessas orações. Amém? Então é por isso que eu fiz, né? Que os ministros já estão em confusão e a vitória vem para o povo de Deus. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, né? E divulgue o canal em nome de Jesus. Amém.